Amém. Boa noite, queridos. Meu nome é Vini, sou o pastor de ensino aqui da igreja. Essa igreja linda, maravilhosa, que eu chamo de casa, cuja presença do Senhor está aqui. E é um prazer poder pregar a palavra de Deus para você e para mim também. Para mim também. Nós hoje começamos uma série nova, algo que nós pensamos, elaboramos juntos, eu, a Juliana, o pastor Antônio e a pastora Érica, para que pudesse ser uma bênção para a nossa comunidade. Nós cremos que nessa temporada que nós estamos, todos nós precisamos crescer em uma área. Precisamos crescer em várias áreas, todos nós. Mas essa em específico, nós temos uma convicção que Deus nos leva para mergulharmos mais fundo nessa área e crescermos nisso. Nós acreditamos que nós seremos uma igreja melhor se todos nós crescermos nessa área. Portanto, nas próximas 6 semanas, nós vamos falar sobre relacionamentos. E vamos falar sobre relacionamentos em diferentes tipos de relacionamento. Vamos falar de casamento, vamos falar de criação de filho, vamos falar de relacionamentos saudáveis, relacionamento com gente que não tem a mesma fé que você. Vamos falar de tudo isso, relacionamento com gente difícil, que a gente não conhece ninguém que é difícil, né? Se você não se relaciona com ninguém que é difícil, é você que é o difícil, tá? Você que é o difícil, mas quando a gente orou, pensou nessa série, o que a gente queria mesmo era que Deus colocasse na frente de nós, Tiago, um espelho. Porque sempre que a gente fala de relacionamento, o problema sempre é o outro, né? Sempre a minha esposa é o meu vizinho, é o meu chefe, é o meu supervisor, é o meu pastor, é o meu líder. Sempre é o outro. Mas, de repente, agora eu acredito que Deus nos convida a colocar um espelhão na nossa frente e falar, não, de repente é alguma coisa que eu preciso mexer em mim. E aí, conforme a gente se parece mais com Jesus, nossos relacionamentos se parecem mais com Jesus e a gente é uma bênção para onde a gente está. Não é verdade? Então, a gente vai falar sobre diversos tipos de relacionamento. E a gente deu o nome para essa série de Entre Nós. Porque entre nós já aconteceu muita coisa. Entre nós tem muita risada, não tem não? Vocês já viram o jeito que a pastora Érica fala? É muito peculiar, é o jeitinho dela. É risada que tem ali. É gostoso de ouvir. Entre nós também tem muito choro. Entre nós tem muita oração. Não é verdade? Entre nós tem muitas memórias boas. A gente estava ali agora, o Ministério de Louvor, durante o Otávio estava fazendo as ofertas, o Ministério de Louvor foi ali para trás, eu estava com o violão, e a gente começou a cantar as músicas do começo da igreja. Memórias. Entre nós tem muitas memórias. Mas entre nós tem alguns nós que precisam ser desatados. E aí são acerca desses nós que nós vamos falar, pedindo a unção do Espírito Santo que venha e nos conduza e nos leve à verdade do Evangelho de Jesus. Amém? 6 semanas sobre relacionamento. Pode ser? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso 34. Nós vamos ler apenas 2 versículos muito conhecidos. Vocês já sabem esse versículo de cor. Jesus diz assim em João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. É sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde aqui, hoje à noite. Se você está anotando, o título da nossa mensagem não está na Bíblia, mas o poeta disse, e é verdade. O título da nossa mensagem é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Vamos orar? Pai, que louvor poderoso, Jesus. Nós nos sentimos privilegiados de poder, enquanto o Senhor estabelece o seu trono neste lugar, podemos te adorar em espírito e em verdade. A sua presença está aqui, não há dúvidas disso. Que o Senhor continue aqui, que o Senhor continue falando conosco, enchendo o nosso coração, nos pegando pela mão, nos conduzindo a um lugar de águas vivas, que nos enche, que nos muda, que nos limpa e que transborda para além de nós.
Então continua conosco. Fale conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para a pessoa do seu lado aí, é impossível ser feliz sozinho. Agora, para a pessoa do outro lado, canta para ela. Fala, é impossível ser feliz sozinho. Vai. Em João capítulo 13, Jesus está na última noite com seus discípulos. Eles estão todos em Jerusalém, é festa da Páscoa, a cidade está cheia, Jesus sobe num segundo andar de uma casa, e Jesus no capítulo 13 está passando os seus últimos momentos com seus discípulos. Tem muita coisa acontecendo ali, tem muita emoção ali naquele lugar, tem muito coração ali, tem muito pastoreio. Há 2 semanas atrás, no aniversário da vida de 7 anos, o pastor Antônio falou que ali naquele momento de celebração de 7 anos, ele estava lembrando de tudo o que passou. Eu fico imaginando que Jesus está numa situação parecida ali. Jesus sabe que daqui a alguns dias ele vai morrer, então ele está com seus discípulos na última noite juntos, depois de 3 anos dividindo tudo aquilo que eles tinham. Naquela noite algumas coisas importantes acontecem. Jesus, ele faz a ceia com os seus discípulos, ele parte o pão, eles tomam juntos do vinho, e depois Jesus faz algo escandaloso, fora do comum, absurdo, não cabe na cabeça de ninguém. Mas Jesus, o Filho de Deus, o prometido das nações, Jesus, o filho de Davi, ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Jesus vai lavar o pé de Pedro, vai lavar os pés dos discípulos, ensinando uma lição de humildade, ensinando uma lição de amor. Depois disso, Jesus, ainda nessa última noite com seus discípulos, João 13, Jesus fala, olha, um dentre vocês vai me trair, não é legal. E depois, Judas sai da conversa, e aí Jesus vem dar um mandamento. Jesus vem dar algo, falar algo que não é opcional. Jesus está nos últimos dias de vida, no último momento com seus discípulos, Jesus vai falar algo que virou comum de nós falarmos e de nós entendermos. Um mandamento simples de Jesus, ao mesmo tempo extremamente complexo. E talvez a gente precisasse de uma série só para falar sobre João 13 e esses versículos. Mas algumas coisas que me chamam a atenção aqui, pelo menos 2, é que toda vez que a gente fala sobre esse mandamento que Jesus deu, amai uns aos outros como eu vos amei, assim todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros como eu os amei, a gente sempre se foca nessa parte do ensinamento, esquecendo que, na verdade, o versículo começa com Jesus dizendo, um novo mandamento lhes dou. Se é mandamento, é imperativo. Se é imperativo, é uma ordem, não é uma opção, é um estilo de vida. Jesus está falando, então, eu tenho algo novo para vos ensinar. Se Jesus tem algo novo para ensinar, significa que existia algo velho. Do que Jesus está falando? O que Jesus está se referindo aqui? Jesus vai dar um novo mandamento para vocês se amarem uns aos outros, então qual que era o mandamento velho? Jesus está fazendo uma alusão à lei mosaica, a outra dispensação. Jesus está falando de outra aliança. Jesus está falando de Levítico, lá no capítulo 19, no versículo 18, se eu não me engano, onde a lei mosaica diz assim, olha só, que nós precisamos amar os outros como nós mesmos. Esse é o mandamento velho. Da mesma forma como você se ama, você precisa amar o outro. Sabe qual que é o problema disso, igreja? O problema disso é que tem muitas pessoas que não sabem ainda como se amar. Ainda tem problemas com isso. Portanto, é impossível ela amar o outro, porque ela ainda nem aprendeu a se amar. O mandamento antigo, o mandamento velho, o mandamento da lei, o mandamento dado para Israel sobre uma circunstância específica, debaixo de uma lei específica, debaixo de um tempo específico, em uma aliança que era temporal. O mandamento era, vocês vão se amar o outro como você ama a si mesmo. E se você tem problema em se amar, você vai amar o outro de forma problemática mesmo. Aqui Jesus ele vem elevar o grau, aqui Jesus vem colocar o sarrafo lá para cima, aqui Jesus vem trazer uma informação para explodir a cabeça. Ele vai falar um novo mandamento, algo novo. Eu vou fazer um upgrade, eu vou mudar de categoria, eu vou levar o que estava aqui para cá. Vocês não vão mais se amar os outros como se amam. Agora vocês vão amar os outros como eu amo. Ô Jesus,
Agora o mandamento ficou mais difícil, hein? Ficou. Ficou porque o velho mandamento, a referência de amor é a própria pessoa. Quanto mais eu me amo, mais eu sou capaz de amar o outro. Agora, no novo mandamento, a referência não tem mais a ver comigo. A referência tem a ver com Jesus. Eu não vou amar como eu me amo, eu vou amar como eu fui amado por Jesus. E agora a coisa muda completamente de figura, porque o centro de referência do amor não sou mais eu. O centro de referência do amor é o próprio Jesus. Um novo mandamento eu vos dou: para de amar os outros como você se ama. Amo os outros como eu os amo. Isso é o que Jesus está ensinando em João, capítulo 13. A segunda coisa interessante que acontece aqui no ensinamento de Jesus, na continuação, é que Jesus fala assim: assim eles saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso não é de explodir a cabeça? Porque quantas vezes na nossa igreja nós somos ensinados que amar a Jesus tem a ver com não ouvir música secular, amar Jesus tem a ver com não ir no cinema, não beber café, usar esse tipo de roupa, falar esse tipo de linguagem. Amar a Jesus tem a ver com um voto de frequência ao culto, amar a Jesus tem a ver com essa ou aquela disciplina espiritual. Se você é crente de verdade, você faz essas coisas e não faz essas coisas. Irmão, isso é tudo religião. O que Jesus está falando é que a pessoa vai olhar para você e vai identificar que você tem um relacionamento com Jesus, não da forma que você se veste, não pelo que você come, não necessariamente pelo que você faz, seus comportamentos, mas sim pela forma como você ama. Isso é o ensinamento de Jesus. É claro, igreja madura, você está aqui comigo. Quando você ama Jesus e entende esse amor, a forma como você vive a sua vida muda. Você começa a querer viver para dar glória para Ele. Mas por tantas vezes nós somos ensinados que ser cristão significa fazer todas essas coisas. Para Jesus, ser cristão é amar o outro como Jesus amou. E quando você passa a amar o outro como Jesus amou, os seus comportamentos começam a se alinhar com isso. Olha como esse mandamento de Jesus em João 13 é sério. Jesus ordena o amor não como algo opcional, mas como uma identidade, Ju. Os meus discípulos serão reconhecidos porque amam não mais como se amam, mas amam como eu amo. Identidade. Jesus está ensinando em João capítulo 13 que o amor não tem nada a ver com sentimento, como nós somos ensinados. Amor é entrega. Amor não é emoção, amor é sacrifício. Amor não é algo que eu sinto um dia e não sinto outro. Amor é atitude. Jesus está falando: ame o próximo como eu te amo. E deixa eu te perguntar, igreja, como é que Jesus te ama? Absurdamente, escandalosamente, gigantemente, sacrificialmente, generosamente, pacientemente. Como? Assombrosamente, ousadamente, graciosamente, misericordiosamente, a forma como Jesus te ama. E em João 13 ele fala: novo mandamento para vocês que são meus discípulos. Todo mundo vai olhar para vocês e vai falar: ali estão os discípulos quando vocês amarem os outros da mesma forma que eu amo vocês. Difícil, hein, meu irmão? Nossa, todo mundo concordou, gostei. Gostei. Porque quando a gente concorda que é difícil fazer isso, a gente ao mesmo tempo entende que é só pela graça de Jesus que a gente consegue. É difícil. É difícil. E é muito interessante pensar nisso, porque um dos grandes... Assim, eu amo meu Deus, eu amo o nosso Deus por várias coisas. Tem várias coisas que eu olho para Ele e eu fico fascinado, penso assim: meu Deus, Ele é muito impressionante, esse Deus. Mas uma das coisas que eu acho impressionante, Rafinha, desse nosso Deus, é que Ele é relacional. Porque Ele é Deus, cara. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Ele para ouvir a tua oração, mano. Ele é relacional, Ele gosta de relacionamento, Ele é Deus de proximidade. E aí eu fico parando para pensar: se Deus me dá um novo mandamento para amar o outro como Ele me ama, e Ele é relacional, o que basicamente Jesus está ensinando em João capítulo 13 é assim: você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida legal? Você quer ter uma vida frutífera? Tenha um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o outro.
Você se relaciona com um Deus que está aberto para ter relacionamento com você, enquanto você ama o seu próximo como Jesus mesmo te amou. A base de uma vida feliz é ter um bom relacionamento com Deus e ter um bom relacionamento com o próximo. Irmão, é impossível ser feliz sozinho. Deus te fez para se relacionar. Afinal de contas, qual seria o ponto de Jesus falar para você amar o outro, senão para se relacionar com ele? Se amor é atitude, se amor é sacrifício, se amor é doar, por que, Ademar, Deus ia falar para você amar o outro, se não for com o intuito de se relacionar com ele? Olha isso, olha que coisa maluca. Deus cria Adão lá em Gênesis, no capítulo 2, e Adão está lá no Éden. Adão está vivendo a vida dele. A Bíblia fala que Deus vai até o jardim todo dia para se relacionar com Adão. É Adão e Deus. E aí em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus olha para Adão e Deus chega numa conclusão. Deus fala, não é bom que o homem esteja... Adão, se fosse antissocial, poderia falar, Deus, mas eu não estou só. Eu tenho o Senhor. O Senhor vem aqui bater papo comigo. Além disso, eu tenho todos esses bichos aí, Deus. Semana passada, eu dei o nome para essa aqui de Joaninha. Eu estou pensando em esse aqui, hipopótamo, o que o senhor acha? Eu não estou sozinho. Mas Deus olha para Adão, tendo a companhia do próprio Deus e tendo o que fazer, e olha para ele e fala assim, você está sozinho, eu preciso criar alguém para que você se relacione com ele. Deus te fez para se relacionar. Mas não somente Deus fala isso. Não somente Deus fala que é importante você se relacionar. Sabe quem fala? Salomão. Sabe quem é Salomão, né? Quem é o Salomão? O homem mais sábio, né? Vamos ver o que ele escreveu? Eclesiastes no capítulo 4, no versículo 9. Eclesiastes no capítulo 4, no versículo 9. O homem mais sábio diz assim, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta-o mais do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus está falando, Adão, você está sozinho, eu vou resolver seu problema relacional. O homem mais sábio do mundo está falando, não é bom que o homem, a mulher, não é bom que você vive sozinho, isolado. Você precisa ter alguém com você para compartilhar suas vitórias, seu choro, suas lutas, suas guerras, suas alegrias, suas orações, suas petições, seu clamor, seu joelho, seu ministério, sua amizade, sua sinceridade, tudo. Mas não somente isso. O médico Lucas também vai escrever no Novo Testamento. E aí, olha só, quando a gente lê sobre a igreja primitiva, a gente sempre fala assim, nossa, essa igreja é top, é a igreja modelo. A gente quer ser como a igreja primitiva. Essa igreja é maravilhosa. Bora ver o que essa igreja está fazendo. Atos capítulo 2, versículo 42, Lucas vai escrever, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Teologia, estão estudando a Bíblia. Tá ótimo. E na comunhão. E nas 2 características espirituais, 2 características que nós consideraríamos não tão espirituais. Estão estudando a Bíblia, estão orando, mas estão em comunhão e estão partindo pão. A igreja poderosa de Atos tem a ver com relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, irmão. Lucas também vai escrever no capítulo 2, no versículo 46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, é TDV da igreja primitiva. É partir o pão de casa em casa, eles tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo mundo. É o povo que entendeu João capítulo 13, que de um Deus relacional me fez para relacionar com Ele, me fez para relacionar com os outros e para amar os outros da mesma forma que o próprio Jesus me ama. Deus fala, Salomão fala, Lucas fala e mais um monte de gente. A Bíblia me encoraja a ter relacionamentos. Aí você vai falar assim para mim, eu sei que você vai falar, eu te conheço. Eu sou igualzinho a você. A gente é farinha do mesmo saco. Você vai falar assim para mim, Vini, mas eu sou tímido. Vini, eu sou uma ostra.
Não é? Ó, tem gente assim, eu sou. Vini, eu sou introvertido. Vini, a minha bateria social. Tem gente que tem bateria social, tem gente que nem tem mais bateria. Mas a Bíblia está colocando para você algum método de como se relacionar? Ou a Bíblia está colocando para você um princípio? O princípio é relacione-se e ame os outros como Jesus te ama. O método é com você, meu irmão. A Bíblia não está forçando você a ser a pastora Érica. Porque misericórdia, eu não aguentaria 2 dias. Não consigo. Por quê? Porque eu tenho meu jeitinho, ela tem o jeitinho dela. Eu não consigo. Agora, o método não pode atrapalhar o princípio. O princípio é relacione-se. Agora, se você não consegue estar num grupo de 10 pessoas, esteja num grupo de 3. Se você não consegue ligar, manda uma mensagem. Se você não consegue a mensagem, aparece na casa do irmão com um bolo. Eu não sei como que é o seu estilo, como que é a sua personalidade. Faça como você achar melhor. Mas o princípio é ame o outro como Jesus te ama, independente do estilo, independente da sua personalidade. Isso é com você. Uma coisa impressionante que aconteceu alguns anos atrás, quando a gente estava grávida, um casal de amigos nossos lá da Celebration fez uma festa surpresa, um chá de bebê. Não surpresa, mas assim, organizou o chá de bebê para Juliana. Como era um casal da Celebration, convidaram apenas pessoas da Celebration e convidaram a pastora Ana Paula e a pastora Érica, a Juju, a Lulu, foram lá. Então, tinha só americano na festa, com exceção da Eca, da Paulinha, da Júlia e da Luísa. Muito bem. Como era uma coisa mais de mulheres, eu vi elas chegando, mas eu saí e fui fazer alguma coisa. Quando eu voltei, irmão, eu entro na casa e a cena que eu vejo é uma mesa, todas as americanas sentadas, e a pastora Érica no meio, palestrando, falando assim, qualquer coisa com a mão. E eu olhei aquilo e falei assim, como que é possível uma coisa dessa? A língua que não é dela, numa casa que não é a dela, num ambiente que não é o dela, com pessoas que ela não conhece, de uma igreja que não é a dela, mas exercitando relacionamento. Deixa eu falar para você, eu não consigo fazer isso. E a expectativa não é que você consiga também. A expectativa é que você entenda a importância de se relacionar do teu jeito. Estão aqui comigo? Amar Jesus como o outro, como Jesus te amou, do teu jeito. Aí você vai falar para mim assim, Vini, mas tá bom, entendi, ok. Eu vou colocar a minha timidez de lado, tal. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você, Vini. Relacionamentos são muito complicados. Eu falaria para você, são mesmo. Eu concordo. É mó difícil. Você já parou para pensar que a maior parte dos problemas do mundo, eles acontecem como resultado de relacionamentos quebrados? Você já imaginou, Clebão, se a gente se amasse como Jesus pediu para a gente se amar, se haveria guerra agora, com a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Irã? Será que haveria tanto divórcio na igreja se a gente se amasse como Jesus pediu para a gente se amar? Será que haveria tanta injustiça, corrupção no mundo? Será que haveria tanta fofoca se a gente se amasse como Jesus manda a gente se amar? Se a gente entendesse a importância de termos nossos relacionamentos redimidos pela cruz e pela graça de Jesus e obedecer os simples mandamentos de João capítulo 13, amar o outro como Jesus me ama, como as nossas igrejas não seriam mais saudáveis se os nossos relacionamentos fossem mais saudáveis? É difícil, irmão. Mas eu creio do fundo do meu coração que o desejo de Deus é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis baseados no amor de Jesus. Eu preciso crescer nessa área. Eu quero ter um relacionamento mais saudável com os meus amigos, com os meus pastores, com os meus líderes, com os meus colegas, com a minha esposa, com a minha filha, com vocês. Quero ter relacionamentos mais saudáveis. E a base desse nosso relacionamento precisa ser um novo mandamento lhe dou. Ama essa pessoa como eu amo. E tudo vai melhorar. Sabe? Enquanto eu pensava sobre isso, uma coisa veio muito forte no meu coração. Em um relacionamento saudável, tem perdão. Em um relacionamento saudável, meu irmão, tem perdão. E precisa ter.
Sabe por quê, Calori? Porque a gente erra. Todos nós erramos. Inclusive a oração que nós sabemos de cor, a mais citada no mundo, diz assim: perdoa as nossas dívidas, olha só o que a gente está falando para Deus. Perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores, ou quem nos ofende. A oração do Pai Nosso é uma condicional. Eu quero receber o perdão de Deus da mesma forma como eu estendo o perdão para o próximo. E aí? Bora praticar esse perdão? Num relacionamento saudável, precisa haver perdão no entendimento de que todos nós erramos. Esse negócio é tão sério na Bíblia, que Jesus disse assim uma vez em Mateus capítulo 5. Isso é loucura, tá, meu irmão? Jesus disse assim, ó, se você que está indo para o culto, você vai entregar a sua oferta, e no caminho de entregar a sua oferta, você percebeu que você tem um problema com o irmão? Mateus 5, pode ver lá. Jesus fala assim, para o que você está fazendo, volta, conserta com o irmão, depois você vem cultuar. Jesus está falando assim, eu não quero o teu culto se você tiver de birrinha com o irmão. Está lá, Mateus 5, 20 e pouco. Pode ver. Porque em relacionamentos saudáveis precisa ter perdão. Você vai falar para mim assim, Vini, você não sabe o que você está falando porque você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Você não sabe a situação que eu passei. Eu não sei mesmo, irmão. Mas o que eu sei é que o mandamento de Jesus para mim e para você, e o desafio é, se a gente amar a pessoa como Jesus nos amou, estender perdão vai ser fácil. Ou pelo menos vai ser entendível. Sabe por quê? Só quem entendeu a grandiosidade do perdão que recebeu de Deus, tem facilidade de perdoar. Porque você já imaginou se Deus te tratasse da forma como você trata os outros? Você já pensou se Deus travasse o teu perdão da forma como você tem travado os outros? Ah, Vini, mas Deus tem sentimentos divinais. Ótimo, vamos orar para que os sentimentos divinais façam parte da sua natureza e da minha natureza. Porque o perdão para Deus é inegociável. Relacionamentos saudáveis são cheios de perdão. Alguém já disse que não perdoar, Silas, é beber veneno esperando que a outra pessoa morra. É isso. Vini, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa fez. Mas perdão não é esquecer o erro, não. É escolher não deixar que o erro defina o relacionamento do hoje. Você já pensou se Jesus virasse para você e fazer, semana passada eu vi, hein? Eu vi, tá? Não. Acima de qualquer erro, qualquer falha, qualquer limitação, existe a graça, o perdão, a misericórdia de Deus que é derramada sobre você. E quando você recebe isso, é tão constrangedor que é impossível não estender para outro. Relacionamento saudável tem perdão. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses no capítulo 3. Ele fala assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Ô irmão, a gente está comprometido com a expansão do reino de Deus, irmão. A gente tem muita gente para alcançar no Haiti, na República Dominicana. A gente tem uma igreja para plantar em Luxemburgo. A gente tem gente para pregar em Madrid, gente para alcançar no Porto. E você não está dormindo por causa da birra que você está com o irmão? Misericórdia, gente. Vamos liberar esse perdão e vamos amar o outro como Jesus nos ama? Para a gente ter relacionamentos mais saudáveis? Eu sei que essa palavra está parecendo dura, mas é para mim também. Tá bom? Agora está todo mundo quieto. Outra coisa que eu estava pensando é que um relacionamento saudável, ele é sincero. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Há uma diferença muito grande entre ser sincero e mal educado. Você pode ser sincero e educado. Você pode ser sincero e mal educado. Portanto, sinceridade não está linkado. Transparência
ser verdadeiro, o maior compromisso de amor que eu posso ter com você, você quer saber se eu te amo de verdade? É quando eu posso ser honesto com você. Existe uma coisa que o Patrick Lencioni, que é um escritor para grandes corporações, ele chama de harmonia artificial. É quando você finge que está tudo bem e eu finjo que acredito. E a gente fica dançando essa dança como se tudo estivesse bem. Enquanto o amor verdadeiro, Bill, é aquele que fala assim, vamos sentar e bater um papo? Vamos conversar sobre isso? Em amor, com as palavras certas, no momento certo, no tempo certo. Às vezes eu tenho que ter uma conversa séria com o Kleber, só que eu estou vendo que o Kleber está todo atarefado, o Kleber está fazendo malabarismo com 14 coisas, então talvez o momento certo para ter uma conversa com o Kleber não é agora, talvez seja daqui 3 dias, 4 dias, talvez seja semana que vem. Tudo isso Deus vai dar para a gente o discernimento de fazer, mas um relacionamento verdadeiro, ele é sincero. Eu lembro de uma vez, isso foi no comecinho da vida, muitos anos atrás, pelo menos 6 anos atrás, veio um pregador importante pregar na vida, um pregador chique, ainda na igrejinha. Ele pregou uma palavra de Deus, foi uma bênção, a mensagem, e depois nós fomos jantar com ele, eu, pastor Antônio, Neto, inesquecível, né? E foi horrível. Fala, Neto. Melhor nem falar. Foi muito ruim o jantar. Muito ruim, conversa ruim, exemplos ruins, atitudes ruins. Ruim. Eu saí daquele jantar no domingo escandalizado. Na segunda-feira, eu peguei o telefone, eu liguei para o Netão. Falei, pastor, preciso te falar uma coisa. Esse jantar foi horroroso. O que foi aquilo que aconteceu? E ele falou assim, não sei também. Não entendi nada, mas eu precisava ter uma conversa sincera, porque eu tenho um compromisso de amor com meu pastor. Vocês estão aqui comigo? Já que nós somos sinceros e transparentes uns com os outros, eu quero contar para você uma história real que aconteceu essa semana. Pastor Tiago, pastor dessa igreja maravilhoso, esse homem maravilhoso, me mandou uma mensagem tentando marcar um almoço comigo. E eu falei para ele assim, você está doido? Estou ocupadíssimo. Não tenho a menor condição, não dá. Esquece. Me esquece. Ele me respondeu. E eu vou ler para você, palavra por palavra, do que ele me respondeu. Porque nós somos uma igreja transparente. Ele disse assim, lindo, que é assim que ele me chama. 20 anos de amizade. Lindo. Você é extremamente organizado. Isso é maravilhoso. Eu acho que no seu lugar, eu estaria desfalecendo. Se esse for o caso, você precisa dar um step back. Considerar algumas coisas em relação aos seus trabalhos. E eu sei que isso não é uma decisão fácil. Até mesmo pensando nos objetivos que vocês têm como família e tal. Mas eu acho que no ritmo que você está, você não consegue manter por muito tempo. Você não está fazendo nada de errado. Principalmente com o objetivo de cumprir as suas metas. Isso é maravilhoso. Mas no ritmo que você está, não é saudável. O que foi isso, gente? O que foi isso? Se não uma declaração de amor. Se não de alguém que me ama como Jesus e falou assim, eu preciso ter uma conversa sincera com ele. Eu tenho muito problema com a cultura americana com relação a isso, porque a cultura americana é sempre, oh my gosh, I'm great today. Hoje de manhã, não acordei bem hoje de manhã, uma família muito querida minha está lidando com um problema muito sério, acordei meio esquisito, eu estava meio quietinho aqui na minha, e alguém da Celebration veio falar comigo, hi, good morning, how are you today? E eu falei, I'm off. E ele fez assim, Me perguntou, eu estou sendo
sincero, honesto, a gente pode ter uma conversa sobre isso ou não, mas o compromisso de amor que eu posso ter com você num relacionamento de acordo com Jesus é ser honesto com você. Eu coloquei assim, ó, falar a verdade para alguém é escolher cuidar mais da pessoa do que da própria imagem. Porque às vezes, Rafinha, a gente não tem as conversas difíceis porque a gente pensa assim, o que a pessoa vai pensar de mim? Enquanto eu deveria pensar assim, eu estou amando ela como Jesus me aconselhou a amar. E de novo, igreja, maturidade. Eu estou falando em ter essa conversa em amor, com as palavras certas, do jeito certo, com a intenção certa, com o coração correto. Mas eu estou falando que sinceridade sem amor é dureza. E amor sem sinceridade é ilusão. Provérbios 27, 17 fala assim, o ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. A minha esposa me faz afiadíssimo. Pensa numa pessoa que me afia. Assim como meus amigos, assim como eu também quero afiar meus amigos. Amor tem perdão. Amor tem sinceridade. E eu vou correr nos últimos 2 pontos porque eu não tenho mais tempo. Mas amor, relacionamento saudável, é aquele que se doa. É impossível você se relacionar bem com alguém sem se doar. Você vai doar o tempo, você vai doar o dinheiro, você vai doar o talento, você vai doar os ouvidos, você vai doar a experiência, você vai doar o conselho, mas se você não está doando nada, você não está se relacionando. Porque relacionamento saudável tem a ver com troca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que a forma como Deus amou foi dando. A forma como você ama o seu próximo como Jesus num relacionamento saudável sempre vai ser através da generosidade. Talvez a gente pode chamar isso na nossa linguagem através do serviço. Servir alguém. Tem exemplo mais perfeito e bonito de serviço do que o Vida Moving? Não é legal fazer a mudança do outro. Você vai dar suor, você vai dar calo na mão, você vai encaixotar coisa, colocar coisa em caminhão, tirar coisa do caminhão, mas é fazendo isso que você constrange o outro com um amor que só vem de Jesus. Na minha última mudança, o pastor Renato me ajudou em todas as minhas mudanças. Aí, na última mudança, o Kleber fez o grupo, o Vidamento, o pessoal começou a se inscrever, e aí eu vi que o nome do Ricardo não estava lá. Do Renato. Aí eu falei, quer saber? Vou ser sincero com ele. Para eu não precisar ter que perdoá-lo, vou ser sincero com ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, já meio passivo-agressivo. Falei, tudo bem, querido, boa noite. Não colocou seu nome na mudança? Aí ele devolveu uma foto da agenda pessoal dele, reservada lá das 9 da manhã, meio-dia, escrito assim, mudança do Vini. Aí me respondeu alguma coisa assim, é que eu ainda não respondi lá no grupo, mas você acha que eu não ia estar lá? Relacionamento saudável tem a ver com doar. Talvez você quer se relacionar com o seu pastor, paga um café para ele. Pastor, quer se relacionar com a congregação, paga um almoço para ele. Quem recebe aí dá um glória. Investe tempo, abraço. Esses dias alguém falou para mim assim, Vini, você não quer me dar aula de violão? E eu pensei, mas de jeito nenhum. Não tem uma possibilidade nesse mundo. Se Jesus aparecer agora aqui para mim e falar, dá aula de violão para ele, eu falo, eu amarro. Aí quando eu estava pronto para responder para o irmão, não, o Espírito Santo dá aquela, oi, o que você falar? E o Espírito Santo falou para mim assim, vai. E aí naquele milésimo de segundo, você sabe muito bem do que eu estou falando, naquele milésimo de segundo eu fiquei naquela briga com o Espírito Santo, pensei assim, mas eu não quero mais, vai, mas eu não quero mais, vai, mas eu não quero mais, ele não precisa, mas eu não quero. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, não tem a ver com você dar aula de violão para ele, tem a ver com você investir no relacionamento, é isso que eu quero. Aí eu falei para ele, dou. Eu dou. Vamos começar semana que vem, glória a Deus. Aleluia. Amar significa se doar. Para fechar, relacionamento saudável tem perdão, amém? Relacionamento saudável tem sinceridade. Relacionamento saudável tem generosidade. Mas relacionamento saudável, César, aponta para Jesus.
Aí se as pessoas olham para o teu casamento, elas precisam ver Jesus lá. Para a forma como a sua igreja se relaciona. Meu pai veio visitar do Brasil, estavam no primeiro culto. Acabou o culto, eles estavam sentadinhos ali, ele falou assim, nossa, mas eu me senti muito bem aqui. É muito gostoso, parece que os irmãos se amam. Bum! Uma igreja que apontou para Jesus. Porque está se amando como Jesus pediu para amar. A forma como eu me relaciono com meus vizinhos precisa apontar para Jesus. Eu tenho minhas paixões pessoais, eu amo churrasco, eu amo Parque Nacional, eu amo League of Legends, pesquisa depois. Mas eu não quero que meus relacionamentos sejam baseados nisso. A gente pode falar das nossas paixões, mas no final do dia eu quero que os meus relacionamentos apontem para Jesus. Porque Ele é o Senhor. Posso resumir? Amem uns aos outros como eu vos amei. Você não é mais a referência. Não é amo o outro como você se ama, é amo o outro como Jesus te amou. Jesus te fez para se relacionar com Ele e com o outro, em amor. Portanto, perdoe. Portanto, seja sincero, se doe e faça todos os seus relacionamentos apontarem para Jesus. Nós vamos ser uma igreja muito melhor, uma cidade muito melhor, um mundo muito melhor, com os nossos relacionamentos redimidos pela graça de Deus. Você recebe isso? Você acha que todos nós precisamos crescer nisso? Sim. Aí deixa eu falar para você. Não dá para fazer sozinho, irmão. Porque a minha resposta natural é assim. Eu vou ligar para o pastor Antônio e eu vou soltar os cachorros, porque eu queria entender o que aconteceu naquele jantar. E só para esclarecer, não tem nada a ver com o que eles fizeram, tem a ver com o convidado. Esquisito, que não volta nunca mais, né? Não volta. A minha resposta carnal para a mensagem do Tiago seria mais ou menos assim: cuida da sua vida. A minha resposta carnal para o irmão que quer aula de violão seria: procura o Calori. Sozinho eu não consigo amar você como Jesus quer que eu ame. Aí eu preciso me render mais uma vez e pedir ajuda e falar: Deus, eu quero meus relacionamentos melhores, eu só consigo com você. Sozinho a gente não consegue. Não é verdade? Aí tem uma música antiga que eu acho que expressa isso muito bem. Que fala assim, cante comigo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Vamos para a parte difícil da letra? Essa parte é fácil, vai. Ensina-me a amar o meu irmão. Oh, Jesus, misericórdia, Deus. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Você pode ficar de pé? Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Cante a ele. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Jesus, nós não conseguimos fazer sozinhos, Pai. É só receber um coração igual ao teu que nós vamos ser capazes de amar ao outro com o mesmo amor que o Senhor nos ama.
O Senhor nos fez criaturas relacionais, assim como o Senhor é relacional. Nos ensina, Deus, a importância de nos relacionarmos com os outros, respeitando quem nós somos, a nossa personalidade. Pai, nos ensina a perdoar. Pai, se existe alguém aqui nesse momento, ó Deus, ou mesmo assistindo online, que tem dificuldades com perdoar, ou está numa situação difícil nesse sentido, eu peço para que agora o Senhor revele para essa pessoa a grandiosidade do perdão que ela recebeu do Senhor. E com essa revelação, que ela possa ter a confiança, a ousadia de perdoar o outro. Pai, que nós tenhamos discernimento e sabedoria para sermos sinceros nos nossos relacionamentos. Dizer a verdade em amor, no tempo certo, da forma certa, de uma forma que construa. Nós queremos ser ferro que afia ferro. Jesus, que nós possamos ser generosos nos nossos relacionamentos. Nós queremos doar e queremos receber. Ó Deus, doar mais tempo, doar mais dinheiro, mais recursos, ó Pai. Doar aquilo que nós somos, experiência, ouvido, coração, e também receber dos demais, ó Pai. O Senhor amou e entregou, e é isso que nós queremos fazer, Jesus. Que os nossos relacionamentos apontem para Jesus. Que as pessoas possam olhar para os nossos relacionamentos e pensar, existe alguma coisa de diferente. E a diferença é o Senhor, ó Pai. Nós não conseguimos fazer sozinhos, Jesus. Pai, enquanto o Senhor ainda continua ministrando nos nossos corações, que o Senhor nos dê coragem essa semana de ligar para quem precisa ligar, ó Deus, de entrar em contato com quem precisa entrar em contato, de se comprometer com quem precisa se comprometer, para a Tua glória, Pai. Nós queremos ser uma igreja que reflete o Teu amor, e é isso que nós vamos fazer. É assim que nós oramos, Jesus, com o coração cheio de alegria. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Uau, glória a Deus.